Fala pessoal, meu nome é Denis e hoje nós iremos apresentar o gradiente linear versão 2.7. Nós temos já o gradiente linear automático que usa os indicadores para a entrada das operações e nós iremos apresentar o gradiente linear semi-automático. Esse gradiente linear ele foi concebido para ajudar o trader que já opera e que sabe o ponto que deve entrar, mas tem dificuldade de ficar operacionalizando o gradiente linear manualmente. Então vamos aqui ao vídeo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é nos logar na plataforma. Só um momento. Vou me logar aqui na plataforma. Então, nós estamos logados na plataforma, vamos criar aqui um novo robô, que será, então, o gradiente linear versão 2.7. Vamos criar aqui no modo simulado, colocar um nome qualquer, GL 2.7, teste, apresentação, por exemplo. Colocar aqui o modo otimista, confirmar. E vamos colocar então o ativo win percentual. Colocando o percentual, nós não nos preocupamos com o código do ativo. Esse código virá automaticamente de acordo com o dia que o robô vai rodar. Bom, vamos rodar então, o gráfico também não importa, pode deixar no gráfico de 1 minuto, porque o gradiente linear semiautomático não trabalha com indicador, então ele vai trabalhar com apenas o deslocamento do preço, ok? Deixa então no minuto. Backtest também não vamos precisar mexer, deixa então no real time. Entradas. A quantidade de contrato que eu vou entrar por ordem, então ele vai entrar inicialmente de 1 em 1 contrato. Irá colocar um contrato por cada nível da grid, né? Então, e que nível da grid é esse? Essa é a frequência das operações que a gente coloca. Por exemplo, por padrão está 50. Então, a cada 50 pontos, ele irá colocar uma nova ordem, né? No lado que você escolher. Por exemplo, eu estou selecionado aqui comprado. Posso selecionar então vendido. Eu colocando vendido, ele vai trabalhar com o gráfico, né? Com as ordens na venda, ok? Então ele vai colocar as ordens na venda de 50 em 50 pontos a partir do momento em que o gráfico está para cima, ok? As ordens serão todas limite e critério de saída diário. Aí aqui nós temos algumas novidades. Vamos lá. Primeiro, ativar o stop loss diário. Ainda não temos nenhuma novidade. Por exemplo, trabalhando com R$200 de stop loss e R$200 de stop gain. Então, chegou em 200, você pode parar a operação. O robô vai irá parar sozinho. Break-even, se você quiser colocar, seria mais ou menos o seguinte. Se eu chegar a R$150 e o preço voltar R$100, ou seja, se eu ficar com saldo só de R$50, eu quero desistir da operação. Quero sair no gain ainda, ok? Então, você coloca então um declínio a partir do valor que chegou nos R$150. Caso ele chegue no 160, então esse valor fica alterado, né? Sempre deixando R$100 a partir desse máximo de saldo que ele está operando no momento. Então, 160, se ele voltar para 60, porque eu estou colocando 100 aqui, então ele pararia o robô também, ok? Plano de superação da quantidade máxima de contratos. E essa é uma das nossas novidades. Bom, primeiro eu posso ter nenhum, quer dizer, eu estou disposto a assumir a quantidade máxima que a minha conta permitir, né, no gradiente linear. Sabemos que isso é muito perigoso. Podemos colocar então um stop geral. Se eu atingir, por exemplo, uma mão com 4 contratos no máximo, se ele superar isso, ou seja, se ele for até o 5º contrato, quando ele executar a ordem de venda do 5º contrato, já que eu estou trabalhando aqui no exemplo vendido, então ele iria estopar o robô, iria parar o robô, assumiria a perda e não iria mais operar
é até você reiniciar o robô. Zerar posição. O que é isso? Zerar posição é, se você quiser, você pode dizer, bom, eu quero que ele coloque, por exemplo, 3 contratos. Então, se ele abrir o 4º contrato, o que ele vai fazer? Ele fecha a posição, assume aquele pequeno loss e reposiciona novamente as ordens para voltar a trabalhar e tentar recuperar aquele loss momentâneo, ok? Bom, a grande novidade então é a trava de posição. O que seria isso aqui? Trava de posição, travar posição. Travar posição significa o seguinte: se você coloca então 3 contratos e ele chega ao 4º contrato, ele diz que não vai mais colocar, não vai assumir o 5º contrato, ele retira todas as ordens de venda para não acumular mais, então a grid sai de cena, fica só a grid dos take profits de cada um desses 4 contratos que já está posicionado, e ele vai trabalhar só no gradiente linear para atingir o take profit dessas ordens já posicionadas, tá? Então, aquelas ordens que iriam aumentar a mão, elas são retiradas, são canceladas e ele não vai mais reposicionar. Quando é que ele vai voltar a reposicionar? Caso o preço volte e essas ordens sejam executadas, aí a mão fica zerada novamente, a posição fica zerada. Aí o que é que ele faz? Ele reposiciona novo grid para recomeçar de novo, até que se atinja o take profit do dia, o objetivo do dia, ok? Então, travar posição é uma grande novidade que a gente está trazendo, porque se você colocar, por exemplo, aqui, uma mão com 2 contratos, se o preço cair, no caso se você tivesse comprado, você está carregando apenas 2 contratos. Carregar 2 contratos, o stop loss seria muito menor do que se você saísse acumulando, né, esses contratos, mais um, mais um, mais um. Então, travar posição permite que você congele aquela posição, deixe os take profit já posicionados e espere o preço voltar, ok? Limite de abertura de ordens é outra grande novidade que nós temos. O que é que significa isso? Bom, você identifica um range para trabalhar e você diz o seguinte, olhando para o gráfico aqui, você pode dizer, bom, eu quero que o robô trabalhe nesse range entre 11.700, por exemplo, e 11.300. Então, pessoal, você viria aqui e colocaria limite superior 11.700 e colocaria aqui 11.300. Então, ele só permite apregoar ordens no book entre esses 2 valores, tá? Isso daqui vai fazer com que você evite ficar catando lata caso o preço, né, saia desse range. Se você já identificou um range de trabalho, trabalhe dentro desse range. Então, isso permite com que o robô não saia do range, a não ser uma provável ordem de take profit, se for o caso. Mas nenhuma ordem para aumentar a posição será posicionada fora desse intervalo, caso essa opção esteja habilitada. Restrições de horário, você diz qual horário que o robô vai trabalhar. Esse horário aqui, para abrir posição, é o último horário para ele entrar com a nova posição. E caso ele já esteja posicionado, esse daqui é o último horário para ele fechar todas as posições abertas. Não atingiu o take profit, então ele irá, no horário que você determina, encerrar toda a posição aberta. Ok? Módulo de gestão, você pode habilitar a gestão de carteira. Então, nós temos aqui até 5 carteiras e você pode dizer que quer que o gestor de carteira trabalhe com um take profit e um stop loss global por carteira. Ok, pessoal? Feito isso, nós salvamos nesse primeiro ícone aqui do lado direito. O robô salvo vem aqui para a aba de parados
E na aba de parados, nós podemos executar o robô. Como eu mudei no modo simulado, ele vem aqui para a aba de parados no modo simulado. Está aqui ele, certo? Gradiente linear, teste e apresentação. E aí a gente pode, então, executar o robô clicando aqui. Ok, pessoal? Era isso aí e aguardem os próximos vídeos com mais novidades. Obrigado pela atenção de todos.